Olá, a paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. É uma alegria ter você aqui no canal para juntos lermos a palavra de Deus, aquela que é eterna, aquela que alimenta a nossa alma e nos empodera para viver dias abençoados com a presença de Deus em nós e a aplicação da sua palavra para o nosso cotidiano. Que bom! Gente, nós já vencemos um 12avos, já deixamos janeiro para trás. Hoje já é dia 1º de fevereiro e nós hoje vamos ler a palavra de Deus nos seguintes textos. Gênesis capítulo 13, versículo 17, até Gênesis capítulo 15, versículo 18. Depois nós vamos a Mateus capítulo 21, do versículo 23 até Mateus 21, versículo 46. Depois nós vamos no livro do Salmo de número 26, dos versículos 1 até o 12. Depois Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19. Vão ser os textos para hoje. Lembrando que esses textos, eles aparecem aqui na sua tela. Neste vídeo está aparecendo, e eu também quero te convidar a nos seguir lá no Instagram. Lá eu publico também esses textos e você pode compartilhar, marcar um amigo seu para que ele possa também ler a palavra de Deus junto aqui conosco. Faça isso, é importante. Então, além de você ler, vá lá no Instagram e nesse post da leitura de hoje e marque um amigo para que ele possa ler a Bíblia com você. Vamos juntos então? Que bom! Bom, fevereiro, dia 1º, Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mude de ideia e voltem para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente.
Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Ô povo difícil, né? Misericórdia. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio de Faraó e suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do Faraó e de seus carros de guerra e de seus cavaleiros, todo o Egito saberá e verá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou toda a noite, transformando o fundo do mar em terra seca. Que milagre maravilhoso, hein? E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até no meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma grande parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia.
Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é minha canção, ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. As águas profundas os encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram. Como as muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei, e os alcancei, e os saquearei, deles me vingarei. Puxarei minha espada, e com forte mão os destruirei. Mas tu soprastes com teu fôlego, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas. Estendestes tua mão direita, e a terra engoliu nossos inimigos. Com teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste. Com teu poder, o guia a tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã, espanto e terror caem sobre ele. O poder do teu braço os deixa paralisados como pedra, até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que tu compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, e no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Aleluia! História maravilhosa, né? Agora vamos a Mateus capítulo 21, versículos de 23 até o 46. Mateus 21, versículo 23 diz assim: Quando o Senhor Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus explicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceram ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e nem creram nele. Agora,
ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guardar. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram e o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe serão ou que lhe darão parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram a parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus, a quem Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Agora nós vamos no livro dos Salmos, Salmo de número 26, versículos de 1 a 12. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as suas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condenes junto com os assassinos. Eles têm as mãos sujas e tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Agora estou em solo firme e louvarei o Senhor no meio do seu povo. Vamos agora a Provérbios capítulo 6, versículos de 16 a 19, para finalizar esta leitura de hoje. Provérbios 6, versículo 16 até o 19, dizem assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade e pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Misericórdia! Estas são as palavras do Senhor e eu peço que agora elas façam uma obra maravilhosa no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão, esta minha irmã que leu esta palavra. Senhor, que ele possa extrair uma parte e aplicar no seu dia a dia, para que esta palavra produza frutos para esta vida e para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Não desanime, vá adiante. E aproveite também para me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram, e também entrar no nosso grupo lá no Telegram, tá bem? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.